Fala galera, hoje eu vou falar aqui sobre 15 motivos que matam a sua testosterona. Então para você que quer poupar a testosterona ou que infelizmente já está com a testosterona baixa, através desse vídeo aqui você vai entender os principais motivos disso está acontecendo. E principalmente os últimos, eu guardei para o final justamente porque são os mais importantes e às vezes você faz de maneira que você nem percebe. Então fique esperto e vamos até o final do vídeo, tá certo? Número 1, primeira coisa, dormir mal. Então toda vez que você tem uma noite ruim, dorme 4 horas, 5 horas de sono, não só em quantidade, mas também em qualidade, ou seja, aquele sono que você toda hora interrompido, você que fica roncando, babando muito à noite, aquele excesso de telas, fica muito no celular, rolando um feed antes de dormir, às vezes acorda antes do despertador e não consegue dormir mais, saiba que dormir mal está diretamente relacionado à testosterona baixa. Os estudos já comprovam, uma semana de noites mal dormidas pode impactar de 20% até 30% na semana seguinte a redução da testosterona. Então fique esperto, dormir bem é fundamental para conservar a testosterona. Número 2, estresse crônico. Então aquela rotina do dia a dia, ansiedade, pensamentos toda hora na cabeça, aquelas coisas que você nunca consegue concluir, para pela metade, vários loops na sua cabeça. Tudo isso, além do estresse do dia a dia, pressão, atividade, trabalho para entregar rápido, o chefe no ouvido, o estresse do dia a dia é totalmente contrário à testosterona, principalmente porque o estresse libera um hormônio chamado cortisol, que é como se fosse uma gangorra. Quando o cortisol está alto, a testosterona está baixa e vice-versa. Então o controle do estresse é fundamental. Dica que eu vou dar: meditação, yoga ou musculação. Você fazer alguma atividade de alta concentração, onde você consiga focar no agora, vai reduzir seu estresse e sua ansiedade. Número 3, excesso de álcool. Então você que gosta de tomar uma todo dia, ou quando não toma todo dia, mas chega final de semana e toma 4 cervejas ou mais do que 2 destilados, já tem aí efeito sobre os testículos, que são os órgãos que produzem a testosterona. Então o álcool ele é diretamente nocivo para os testículos. Então, além da questão de testosterona, vai reduzir também fertilidade por reduzir a qualidade dos espermatozoides. Então, fique esperto com o álcool, que ele pode estar eliminando seus ganhos durante a semana. Parar de beber ou reduzir drasticamente vai te ajudar. E minha dica prática é: se beber um copo de cerveja, toma um copo de água. Beber um destilado, um drink, toma outro copo de água. Assim você vai contrabalanceando os efeitos nocivos. Claro que o ideal é cessar completamente. Número 4, cigarro e outras coisas que você ali vai fumar. Inclusive, muita gente não sabe, mas o narguilé também é um grande vilão. Uma sessão de narguilé, às vezes, pode equivaler até 100 cigarros. Então a galera acha que às vezes bota um negocinho ali, é natural, é bom, mas aquilo ali faz um mal tremendo para os pulmões e também para os seus órgãos em geral, e a testosterona não é diferente. O álcool, assim como o cigarro, causam reações que vão liberar radicais livres. Isso leva a um estresse do corpo. É como se fosse ali uma ferrugem corroendo um ferro que está ali numa situação de praia, por exemplo. A mesma coisa acontece no nosso corpo ali dentro dos vasos. E sem vaso, sem sangue não há vida. Então, com isso, a testosterona também pode cair bastante. Número 5, sedentarismo. Você aí tem noção de quantos passos você tem que dar todos os dias? Para a galera que tem um reloginho, que tem um iPhone, fica até fácil de acompanhar. Pelo menos 7.000 passos por dia é o ideal para você sair do sedentarismo. Então, acima de 7.000, mais do que isso aí, quanto mais melhor, e quanto mais intensidade, melhor. Então, para você que vai para o trabalho, às vezes você conseguir ir caminhando, às vezes subir de escada ao invés de pegar um elevador, tudo isso vai contribuir para o final do dia você bater sua meta de 7.000 passos ou 30 minutos de atividade física. E principalmente, a galera acha que vai para academia, faz musculação e só musculação resolve. Não, a atividade aeróbica também é fundamental. Número 7, comer muito pouco, fazer muito jejum e também consumir pouca quantidade de proteínas.
A proteína é como se fosse ali o bloco que vai precisar para a gente construir nossa casa, que é os hormônios, que são as células. Então, se você tem pouca proteína, ou você passa longuíssimos períodos sem se alimentar, e quando se alimenta, às vezes vai comer besteira, fast food, comidas ultraprocessadas, isso faz com que sua testosterona fique de maneira baixa e seu corpo não tenha os insumos para produzir. Então, vou dar mais outras dicas aqui, que além de proteínas, os micronutrientes zinco e magnésio, exemplo aí de óleo da semente de abóbora, são fundamentais para produzir a testosterona. É os insumos que o corpo precisa para fazer essa molécula que é o hormônio da testosterona. Além das proteínas, o corpo também precisa de gordura. Então é um mito que o indivíduo não pode comer gordura, que gordura faz mal. O problema são as gorduras processadas, novamente, as frituras, comidas remosas, sarapatel, buchada, carne de porco, mocofato, aquele pastel, aquela coxinha. Essas gorduras ruins, claro, essas aí vamos evitar, mas essas gorduras boas, então o azeite, o óleo da semente de abóbora, o abacate, a própria manteiga, desde que seja uma manteiga realmente de qualidade, são gorduras boas que são necessárias para produzir também as células. Então, a membrana celular é feita basicamente de gordura. Se você não tem gordura, você não tem célula. Então, é um grande erro achar que a gordura é sempre nociva. Número 9. E continuando na questão de alimentos, os açúcares, ainda nos alimentos principalmente ultraprocessados, ou naquelas refeições de lanches, os chocolates, as balas, tudo isso que tem muita carga de açúcar, vai fazendo com que o seu corpo crie uma resistência à insulina. A insulina é responsável por jogar o açúcar para dentro. Porque a insulina também é um hormônio anabolizante, é um hormônio que ajuda na construção muscular. Então toda vez que tem um movimento de resistência insulínica, você acaba acumulando maior gordura, e a gordura é sempre inimiga da testosterona. Entre aspas, a gordura vai chupar a testosterona, porque ela tem uma enzima que converte a testosterona no estradiol. Então, o aumento da testosterona, ela vai e baixa ela jogando sempre por estradiol. Número 10, isoflavonas. Então, são substâncias que tem muito nos derivados transgênicos e derivados também da soja. Então, para você aí que é vegetariano, que não come carne, que abusa às vezes dessa proteína, que é a proteína da soja, a depender de onde você esteja consumindo, você também está consumindo as isoflavonas, que atuam como se fossem estrógenos, que é o hormônio feminino, e com isso vai fazer com que sua testosterona caia. É claro que esses alimentos, desde que consumidos de maneira regrada e de fontes confiáveis, não tem problema algum. É sempre o problema o quê? O exagero dessas proteínas de origem vegetal. Número 11, sobrepeso e obesidade. Como eu estava falando aqui mais cedo, toda vez que você tem muita gordura, você acaba convertendo essa testosterona no estradiol. E o principal local que tem gordura é justamente a gordura visceral. Então é aquela famosa esteatose hepática, que é a gordura no fígado, mas muita gente não sabe. A próstata também é um local que se acumula gordura, inclusive a próstata pode crescer quando o indivíduo está acima do peso. Então muito cuidado aí com a sua saúde do fígado, mas também vale a pena para você que é homem, por exemplo, fazer um ultrassom da próstata para ver se a próstata não cresceu por conta dessa gordura aumentada. Número 12, falta de vitaminas e minerais, principalmente vitamina D. Então, o indivíduo que não tem os hábitos de se expor pelo menos 10 a 15 minutos no sol, nem que seja num dia nublado, mas fazer alguma atividade ao ar livre, é um indivíduo que geralmente tem uma vitamina D baixa. E a vitamina D está diretamente associada à saúde, principalmente à saúde óssea, e é muito importante você manter o nível regular de vitamina D. Então é um dos exames que a gente pode ver no sangue, mas com certeza, pelo menos de 10 a 15 minutos de sol todos os dias, principalmente aquele sol do início da manhã, do final da tarde, é o melhor cenário para você conseguir ter o nível necessário de vitamina D para você ter um bom funcionamento do seu organismo, inclusive a parte hormonal. Número 13, uso inadequado de hormônio. Então essa daí é uma febre nas academias, aquele gelzinho, aquelas aplicações. O indivíduo às vezes compra ali de maneira clandestina, não compra com prescrição médica, então não sabe nem o que está usando. Tem muito gato aí se passando por lebre, então fique esperto. Se for usar, faça com acompanhamento, compre de um local de confiança, não queira comprar ali na academia ou pegar na internet, que sempre vai dar errado. Já vi muita gente perder os testículos
E quando perde, não volta mais. Atrofiou, já era. Fica esperto. E 14, não sei se vocês sabem, mas o sexo é fundamental para o organismo do indivíduo que quer manter a testosterona. Já está mais do que documentado que pessoas que têm abstinência sexual geralmente vão ter uma testosterona mais baixa. A atividade física, inclusive a atividade física transando, vai ajudar o indivíduo a ter uma testosterona maior. Inclusive, um dos sinais que a testosterona está baixa é o indivíduo não ter mais tesão, não ter mais libido. Às vezes eu pego aqui casos de relacionamentos que se acabam e quando a gente foi ver o motivo é porque justamente o indivíduo achava que a mulher era que nem a porta. É um dos sintomas da testosterona baixa. Então minha dica é, se por acaso você parou de ter aquelas ereções da manhã, parou de ter aquelas ereções noturnas, está com dificuldade de ter ereção, dosa sua testosterona que você pode ter uma surpresa aí. E número 15, que é uma coisa muito frequente, cada vez mais nos dias de hoje, é o uso e abuso de telas durante a noite. Então o indivíduo que fica rolando feed muito tempo, fica ali no computador, trabalhando até tarde, assistindo televisão, às vezes liga a televisão para poder assistir para dormir, tá pecando. A luz é totalmente contra a melatonina, totalmente contra a regulação do sono e vai atrapalhar bastante aí com que você tenha uma noite adequada de sono. Então, às vezes você acorda cansado, você só tem energia ali para o início da manhã, chega de tarde, você já está ali fadigado, pode ser que você não esteja dormindo bem. Então, fique esperto com sua qualidade do sono. Minha dica é, faltando ali 1 horinha, 2 horinhas para dormir, puxa um livro, deixa o celular distante, preferência até fora do quarto, e vá ficar sem tela alguma. Então, para você aí que acompanhou até o final, vou passar uma última coisa, um último segredo. Exercícios de alta resistência. Então, a progressão de cargas durante a treino de musculação, o crossfit, ou treinos de isometria, são treinos que vão conseguir fazer com que sua testosterona permaneça alta para o resto da sua vida. A gente sabe que passou dos 30, vai perder 1% de testosterona todo ano. Mas aquele indivíduo que tem mais massa muscular é um indivíduo que consegue conservar mais sua testosterona. E a principal dica é treino de membros inferiores. Por ter uma maior massa muscular nos membros inferiores, treinando esses grupos musculares toda semana, você consegue conservar ainda mais sua testosterona. Então aquela ideia de é dia de perna, vou pular, você está indo pelo caminho errado. Comenta aqui, você sabia que tudo isso aí poderia afetar negativamente sua testosterona? Você já cometeu algum desses erros? Conte aqui nos comentários que eu quero saber.